Bom, agora eu quero introduzir para vocês o segundo exercício programa que vocês terão de resolver com data para dia 30 de abril. Vocês basicamente vão ter que implementar um jogo completo, que é o jogo de NIM. Nesse jogo, N peças são inicialmente dispostas numa mesa, o tabuleiro, e dois jogadores jogam alternadamente, retirando pelo menos uma peça e no máximo M peças cada um. Quem tirar as últimas peças possíveis do tabuleiro ganha o jogo. Existe uma estratégia para ganhar o jogo que é muito simples, que consiste em deixar sempre múltiplos de M mais 1 peças ao jogador oponente. Então, o objetivo de vocês nesse exercício programa é de escrever um programa completo na linguagem de programação Python, versão 3, que permita a um usuário, uma vítima, jogar contra o computador. E o computador ele deve sempre seguir a estratégia vencedora. Ou seja, nesse programa que vocês vão implementar, o computador ele sempre vai vencer. Guardem isso. Então o programa ele deve funcionar da seguinte maneira. Dados n o número de peças iniciais e m o número máximo de peças que é possível retirar em uma rodada, para garantir que o computador ele sempre ganhe, é preciso considerar dois cenários possíveis. Então, o primeiro, se n é múltiplo de m mais 1, o computador ele sempre deve deixar que o jogador comece, ou seja, que o usuário comece. Então, ele tem que imprimir uma frase no começo da partida, você começa, para o usuário. Caso contrário, ou seja, que n não é múltiplo de m mais 1, o computador ele toma a iniciativa de começar o jogo, imprimindo a mensagem, computador começa. Uma vez que o jogo ele é iniciado, a estratégia do computador para ganhar consiste em deixar sempre um número de peças que seja múltiplo de m mais 1 ao jogador. Caso isso não seja possível, ele deve retirar o número máximo de peças possíveis, ou seja, m. Então, seu trabalho é implementar esse jogo e fazer com que o computador se utilize da estratégia vencedora, ou seja, falando novamente, o computador ele sempre tem que ganhar. Bom, aí vocês devem estar pensando, mas como é que eu vou implementar esse programa? Então aqui para auxiliar vocês e permitir que o exercício depois ele seja corrigido automaticamente, eu vou dar algumas especificações que elas devem ser rigorosamente seguidas. Apesar de ser possível outras abordagens, eu quero que vocês sigam essas aqui implementando essas funções que eu vou mostrar a seguir. Então, primeiro vocês têm que implementar uma função usuário inicia, que dado como entrada o número n de peças iniciais e o número máximo m de peças que é possível retirar em uma rodada, retorna true se o usuário deve iniciar a partida e false caso contrário. Aí vocês devem também implementar uma função computador escolhe jogada, que vai modelar todos os turnos que o computador joga. Essa função ela também recebe como parâmetros n e m e ela deve retornar um inteiro correspondente à próxima jogada do computador de acordo com a estratégia vencedora, que foi explicada acima. Aí vocês também vão modelar uma função para o turno do usuário. O nome dessa função deve ser usuário escolhe jogada. E ela recebe os mesmos parâmetros, número de peças e o número de peças máximas que é possível retirar a cada rodada. E ela, a partir de um comando input, ela deve solicitar ao usuário qual a próxima jogada dele. Caso ele entre um número de peças que não é válido, essa função ela tem que indicar para ele que aquele número não foi válido e requisitar de novo qual que é a jogada dele. Aí, uma vez que vocês modelar uma função para os turnos dos usuários e para os turnos do computador, vocês vão modelar uma função partida. Essa função ela não recebe nenhum parâmetro, só que ela vai solicitar ao usuário que informe os números de peças do tabuleiro e o número máximo de peças a serem tiradas em cada jogada, ou seja, ela vai requisitar os valores de n e m, e aí ela vai alternar entre jogadas do computador e do usuário com base em quem começa, ou seja, ela vai alternar entre as duas funções que nós definimos anteriormente, computador escolhe jogada e usuário escolha jogada. Aí, novamente, a escolha da jogada inicial deve ser feita em função da estratégia vencedora, como dito anteriormente, e seguindo aquele método usuário inicia que vocês vão ter que implementar. Aí a cada jogada deve ser impresso na tela o estado atual do jogo, ou seja, quantas peças foram removidas na última jogada e quantas restam na mesa. Quando a última peça é removida, essa função ela deve imprimir a mensagem o computador ganhou ou você ganhou, conforme o caso. Esse é um detalhe importante. Só lembrem que para o programa funcionar, vocês devem sempre atualizar o número de peças que estão no tabuleiro depois de cada jogada. O número de peças ele vai diminuindo e vocês têm que salvar esses valores.
Aí tem um detalhe que é importante, em todo jogo, nunca é o suficiente saber quem é o melhor jogador a partir de uma única partida. Eu quero que vocês também definam uma função campeonato, e essa nova função ela deve controlar a realização de 3 partidas seguidas do jogo, e ao final ela deve mostrar o placar e indicar quem foi o vencedor do campeonato, uma forma mais ou menos assim. E aí vocês também têm que ter um método principal, que já que é possível jogar partidas individuais ou campeonatos, esse método principal que vai dar início ao jogo, ele deve solicitar ao usuário, que escolhe se deve jogar uma partida ou um campeonato. Então aqui tem um exemplo, tá, no enunciado, de como esse sistema deve funcionar. Eu também implementei ele aqui, tem uma implementação e eu vou mostrar para ele como ele pode ser executado em linha de comando. Então aqui eu vou executar o programa, jogo NIM. Ele deve iniciar assim: bem-vindo ao jogo do NIM, escolha para jogar uma partida isolada ou jogar um campeonato. Então eu vou clicar 2 para jogar um campeonato, e aí ele vai falar, tá bom, rodada 1, então agora eu tenho que definir quantas peças tem que estar no tabuleiro, vou falar 10, qual é o limite de peças por jogada, vamos supor que é 3. E com base nisso ele vai fazer um cálculo e ele vai falar, o computador começa. Ele fala, o computador tirou 2 peças, e agora restam 8 peças no tabuleiro. Quantas peças você quer retirar? Então vamos supor que eu fale 4. Vai falar, olha, jogada inválida. Tente de novo, que o limite é de 3 peças. Vamos falar, eu quero retirar 3 peças. Aí restam 5 peças no tabuleiro, aí o computador tira mais uma peça, restam 4. Eu vou tirar mais 3 peças. Aí restou mais uma peça no tabuleiro, o computador tirou e ele ganhou o jogo. Agora tem jogo. Então eu vou colocar 4 e 1. Então aqui eu começo o jogo, tirar uma peça, o computador tira uma peça, eu tiro uma peça, o computador tirou outra e ele ganhou o jogo. Agora a última jogada, 3 peças e o limite de peças é 2. Então, aqui eu começo o jogo, tirar 2 peças, o computador ele tira uma peça e vence o jogo. Então o placar final foi de 3-0 para o computador. Lembrando que o ideal é que vocês resolvam esse exercício programa no PyCharm Edu. Então, para isso, eu estou provendo um arquivo zip, assim como eu forneci para o exercício programa 1. Vocês vão baixá-lo e vão abrir no PyCharm Edu, como eu vou mostrar agora. Então, aqui eu tenho o PyCharm Edu. Uma vez que eu baixei o programa, eu posso import local course. Vou abrir aqui meu arquivo, EP2. Ele vai abrir aqui para mim o arquivo que vocês têm que prover a solução de vocês. Lembrando que existem 7 tarefas, então a primeira aqui é para vocês implementarem a função eMúltiplo, como foi mostrado anteriormente. A segunda é para implementar a função usuário inicia, que retorna verdadeiro se o usuário deve iniciar o jogo e falso caso contrário. Aí a tarefa 3, vocês vão modelar os turnos do computador, o computador escolhe jogada. Do 4, os turnos do usuário. E aqui por último tem as tarefas 5, 6 e 7, que elas são as mais difíceis. Aqui o check vai dar sempre correto, tá? Não existe teste para elas, que é o desenvolvimento da partida, o desenvolvimento do campeonato e o desenvolvimento do método principal. O que eu sugiro para vocês é que até semana que vem vocês resolvam até a tarefa 4. Tentem resolver essas tarefas separadamente. E aí eu vou fazer uma sessão de esclarecimento de dúvidas, onde vocês podem esclarecer as dúvidas de como implementar os métodos 5, 6 e 7. Então por essa aula é só. Sumarizando o que foi ensinado nessa aula, foi ensinado o que é refatoração e foi ensinado também uma técnica reativa para achar erros num programa chamado de depuração. Aí foi explicado os que são erros de sintaxe, erros de execução, erros semânticos, foi dado exemplos de cada um desses erros e, por último, foi mostrado como utilizar um depurador. E também o exercício programa foi introduzido, que eu espero que vocês pratiquem e consigam resolver. Então, boa semana a todos e bons estudos!